Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta terça-feira, 13 de agosto de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 30 graus e uma mínima que fica em torno dos 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Saúde em dia. Número de casos de sarampo dispara no mundo inteiro e no Ceará, pais precisam ficar atentos à imunização. Pesquisa revela que 87% dos brasileiros consideram conta de energia muito cara. Cearenses se queixam do preço e de serviços ruins da Enel. Menos multas nas BRs. Bolsonaro anuncia para a próxima semana fim dos radares móveis nas rodovias federais. Defensoria Pública recomenda restabelecimento do edital da Unilab para pessoas transgêneros e intersexuais. Alerta no interior do estado. FUNSEMI aponta 20 municípios cearenses com alto risco de incêndios florestais. Receita Federal abre prazo para entrega da declaração de propriedade rural. No Ceará são esperados 154 mil declarações. E mais. Senador Cid Gomes classifica de chance zero a hipótese de ser candidato a prefeito de Fortaleza. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os radares móveis que ficam escondidos e flagram os motoristas com ultrapassagem dos limites de velocidade poderão desaparecer em breve das rodovias federais. A promessa sobre a extinção desses equipamentos que deixam o bolso de poucos bem cheios de dinheiro não é feita por candidato em campanha eleitoral, mas foi dita com muita convicção pelo presidente Jair Bolsonaro. Sem meias palavras, Bolsonaro mantém um discurso cáustico contra o que chama de indústria de multas e nessa segunda-feira mandou o recado ao dizer que a partir da próxima semana os radares móveis serão extintos. Quem circula pelas BRs que cortam o Ceará é surpreendido muitas vezes, principalmente na região metropolitana de Fortaleza, pelos pequenos equipamentos instalados em locais bem discretos, mas com muita potência para detectar com boa distância quem está infringindo a lei por conta de uma velocidade acima dos limites permitidos. A expectativa é que nos próximos dias o Ministério da Infraestrutura confirme as declarações do presidente Jair Bolsonaro. O sistema de radares móveis, definido como indústria de multas, está com os dias contados. O assunto interessa a você e, com detalhes, entra na pauta de hoje do Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe ao vivo, através das nossas redes sociais, o Alerta Geral. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora e também no YouTube. E você acompanha o Ceará Agora no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operador 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Centenas de cearenses vão às ruas nesta terça-feira em defesa da educação e contra as medidas propostas na reforma da Previdência. A mobilização acontece em diversas partes do Brasil e já existem atos confirmados em Fortaleza e na região do Cariri. As ações buscam denunciar o desmonte da educação pública e impedir o avanço da reforma da Previdência. Como forma de pressionar o governo federal, a União Nacional dos Estudantes comunicou que estão previstas manifestações em mais de 40 cidades brasileiras. O protesto, que tem sido apelidado de Tsunami da Educação, está sendo construído por movimentos populares, entidades estudantis e centrais sindicais. Pelo menos 11 municípios cearenses vão aderir ao protesto durante esta manhã. São eles Fortaleza, Sobral,
Juazeiro do Norte, Cariri, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte. De acordo com a União Nacional dos Estudantes, entre os objetivos da mobilização, o principal é barrar o processo de privatização das universidades a partir do programa Futurice, conduzido pelo ministro da Educação, Abraham Ventral, além de cobrar a reversão dos cortes da educação. São 7h05. FUNSEMI aponta 20 municípios cearenses com alto risco de incêndios florestais. O Wellington Lima tem mais informações. Um dos estudos mais recentes da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, indica que o Ceará possui áreas de 20 municípios com alto risco de incêndios florestais. O projeto teve início em 2017 e foi finalizado neste ano. As áreas com maiores riscos estão situadas predominantemente nas regiões do Médio Jaguaribe, Inhamuns e Centro-Norte do estado. Nesses locais, onde é comum a prática da agropecuária, a pluviometria média anual varia entre 700 e 800 milímetros, o que colabora para o índice de vegetação extremamente seco. Os municípios com os maiores riscos são Independência, Tauá, Morada Nova, Jaguaretama, Quixeramobim, Tamboril, Jaguaribe, Aiuaba, Boa Viagem, Irauçuba, Crateús, Santa Quitéria, Salitre, Sobral, Acopiara, Solonópole, Campos Sales, Quixadá, Manabuiú e Parambu. Com a redução comum das chuvas no segundo semestre, as queimadas costumam agir e atingir níveis máximos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o período entre setembro e outubro registra os picos médios de focos de queimadas. Em 2019, já foram registrados mais de 200 focos no Ceará. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. 7h07. Ceará Pacífico, o programa Tempo de Justiça será expandido para a região do Cariri. Solon Vieira. O programa Tempo de Justiça, uma parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, agora vai chegar para a região do Cariri. Com atuação desde 2017 na capital, o programa une as instituições para julgar crimes dolosos contra a vida em menor tempo. Os municípios beneficiados serão Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. O programa passará a funcionar em caráter provisório e a previsão é que em janeiro de 2020 comece a valer na região do Cariri. A iniciativa monitora os processos de crimes ocorridos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Para o acompanhamento dos dados, são feitas reuniões mensais com todos os órgãos para avaliação dos resultados e identificação de problemas desde a fase de inquérito até o julgamento. A coordenadora dos trabalhos do Poder Judiciário, desembargadora Adelineide Viana, avalia que o programa reduz o tempo de tramitação dos inquéritos policiais e das ações penais, respeitando as normas constitucionais legais do processo e fazendo com que os casos de homicídios sejam resolvidos em um período menor. Da Sons Unsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7h08. Em Seja, cartão de confirmação é liberado e estudantes já podem conferir o local da prova. O Elton Silva. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, liberou o acesso ao cartão de confirmação de inscrição do Enseja 2019. O documento pode ser acessado na página do participante e informa o local, data e hora das provas. Na edição deste ano, o Enseja bateu o recorde de inscrições. Ao todo, quase 3 milhões de brasileiros se inscreveram para a prova. Esse número representa um aumento de 75% em relação ao ano passado, quando foram recebidos pouco mais de 11 milhões. As provas do Enseja serão realizadas no dia 25 de agosto. Quem for participar do exame deverá levar a documentação, o documento original de identidade com foto e uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Os participantes responderão 4 provas objetivas com 30 questões de música e escola. Além de elaborar uma redação, serão 2 provas pela manhã e mais 2 à tarde. Com informações do Ceará agora, Welton Silva para o Alerta Geral.
Moradores do município de Aracati vêm enfrentando há 4 meses falta de água e de carro-pipa. Aurélio Santos. Moradores da beira do rio em Aracati só tiveram água, muita, só no inverno, porque até agora é só sofrimento. Até mesmo para cozinhar tem que comprar água mineral. Dona Raimunda, moradora da beira do rio, relata a situação em que todos vivem sem água. Antes do inverno, o carro-pipa parou de me deixar água, disse que só vinha deixar depois do inverno. Terminou o inverno, entrou a seca e o carro-pipa não veio deixar água. Não tá vindo, de jeito nenhum, em canto nenhum aqui no beiço do rio. Tomar banho tem que ser da bomba e tá dando uma coceira no corpo. A água do beiço do rio tá dando uma coceira no corpo da pessoa, que vem da bomba. Pra beber tem que comprar água mineral, pra cozinhar quando não vai buscar nas torneiras na pracinha, na Farias Brito, aí tem que comprar 4 latas d'água, aí lá vai R$8. Se não tiver o dinheiro tem que buscar nas pracinhas. Aí quando não é, eu compro água mineral fiada do rapaz ali. Hoje eu cozinhei com água mineral e nós não temos condições de estar cozinhando com água mineral não. O prefeito é quem tem que ajudar a gente, mandar água da gente com carro-pipa. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. Preocupação também em municípios da região dos Inhamuns com o abastecimento de água. Alverne Lacerda, bom dia. Bom dia, Luzenor, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Tauá também está com medo de chegar nessa situação aí que o Alerta Geral acabou de mostrar. O problema aqui em Tauá, Luzenor, é muito sério. A CAGES, empresa responsável pela distribuição de água em Tauá, para você ter uma ideia, todo dia tem dezenas de vazamentos de água em toda a rede da cidade. E para piorar estes vazamentos, o que a direção da CAGES decidiu? Pelo menos é esta informação que o escritório de Tauá diz. É que a partir de agora, Luzenor de Oliveira, nenhum cidadão de Tauá pode mais passar uma mensagem ou ligar para a CAGES para informar que em rua tal tem um vazamento. Segundo o escritório de Tauá, a direção da CAGES aí em Fortaleza estabeleceu que só pode fazer reclamação se o cidadão sair de sua casa e se dirigir até o escritório da CAGES e com um documento na mão, aí sim ele pode registrar que em rua tal existe um vazamento de água. Dá para acreditar? A própria direção da CAGES dificulta para que a população informe sobre os vazamentos. E quando a informação chega à CAGES, a dificuldade para consertar é enorme. Mas não é só na distribuição de água. A CAGES também peca com relação ao saneamento básico, esgoto. Em 2013, a companhia lançou uma obra aqui em Tauá. 6 meses depois, a obra parou e até hoje a CAGES não fez mais qualquer movimento para que a obra de saneamento básico de Tauá fosse concluída. Sabe, Luzenor, às vezes eu fico a me perguntar o que fez ontem, o que vai fazer hoje ou amanhã os 8 diretores que a CAGES tem aí em Fortaleza. Alverne Lacerda, de Tauá, para o Alerta Geral. São 7h13. É uma boa pergunta, Alverne Lacerda, que merece também uma boa resposta por parte da própria CAGES. É estranho e esquisito que haja uma recomendação nesse sentido das pessoas não recorrerem a um instrumento fácil de chegar aos órgãos públicos, como as redes sociais, para fazer uma queixa, para registrar uma denúncia e principalmente fazer apelo para a CAGES consertar o vazamento de água na rede, né, em vários municípios do interior do Ceará. É esquisito, meu caro Alverne Lacerda, e a produção do Alerta Geral já está com um assunto em pauta para ir à CAGES. Também aqui chega a informação do Júnior Gonçalves, em Russas, que também existe problema no abastecimento de água no município de Russas. Tem pouca força, segundo o relato do Júnior Gonçalves,
para a água subir até os reservatórios. Também na região centro-sul do Ceará, o Ezequias, da nossa FM Carinhosa, diz que as dificuldades são grandes lá porque tem vazamento na rede que faz a distribuição de água pela CAGES no município de Acopiara. Estão feitos os registros e vamos à CAGES para buscar mais informações para defender aí o interesse da população desses municípios. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. E por falar em água, o jornalista Beto Almeida, a transposição do São Francisco está na pauta da bancada federal e de deputados estaduais do Ceará. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Moto da manhã de terça-feira do Ceará e também de parlamentares dos demais estados da região Nordeste, Luciano. É que o ministro da Integração recebe esses integrantes hoje, depois que eles estiveram reunidos ontem em Recife e cobraram o acompanhamento e a finalização das obras. Medida provisória que a disciplina saques do FGTS recebe mais de 130 emendas. Deputados e senadores querem aumentar o valor do saque para um salário mínimo. Eleições municipais. Cid Gomes diz que é chance zero a possibilidade de disputar a Prefeitura de Fortaleza nas eleições do ano que vem. Daqui a pouco muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. O governo que não para, o governo que faz. Começa agora o programa da nova Estratégia de Segurança Pública, NESP. Para enfrentar o crime, é preciso inteligência, tecnologia e força. Com a NESP, contamos hoje com o que há de mais moderno para combater a violência e garantir a paz e a tranquilidade em todo o Ceará. Nosso estado é sede do primeiro Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública do Nordeste. Na CIOPS, Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, todas as ações são coordenadas e integradas. Nossa perícia forense conta com equipamentos de última geração e 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais de 3.300 câmeras observam tudo em nosso estado. Tudo isso possibilita ações de repressão qualificada e prevenção social. Com a nova Estratégia de Segurança Pública, o Ceará vem trabalhando de forma ostensiva e inovadora para combater a criminalidade. Chegamos ao fim de mais um programa, mas o trabalho do governo continua. Governo do Ceará, novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Alerta Geral. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. Nós falávamos no bloco anterior com os nossos correspondentes sobre os problemas de abastecimento de água, com as queixas da população e também no fornecimento de energia elétrica. O problema é ainda maior. Uma pesquisa revela que 87% dos brasileiros consideram a conta de energia muito amarga.
Os cearenses se queixam do preço e também dos serviços ruins da Enel. As informações com Diacis Lira. Um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, em parceria com o Ibope, mostrou que 87% das pessoas consideram sua conta de energia cara. O número é 4% maior que o registrado em 2018. Os cearenses sofrem também com a pesada conta de energia e que fica ainda mais cara com a taxa de iluminação pública cobrada pelos municípios. Além do bolso arder com o valor da conta, a população do estado enfrenta uma qualidade ruim dos serviços, com muitas reclamações contra a Enel por conta da oscilação da corrente elétrica. Cerca de 64% dos entrevistados disseram que fazem um esforço para economizar energia e não atrapalhar o orçamento familiar. De acordo com a associação responsável pela pesquisa, o objetivo é saber a opinião dos cidadãos sobre a possibilidade de escolher o fornecedor ou até mesmo produzir sua própria energia. Ao todo, foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 23 e 27 de maio, de 16 a 55 anos em todas as regiões do Brasil. Com informações do Ceará agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, esses números da pesquisa não surpreendem, porque se há algo que une todos os brasileiros é essa oposição ao péssimo serviço prestado pelas companhias que distribuem energia elétrica, que prestam serviço nessa área da energia elétrica, não apenas no Ceará. A Enel, aqui mesmo no Ceará, é alvo constante de denúncias, de queixas dos consumidores pelos abusos nas contas de energia e também pela qualidade do serviço. Costumeiramente, recebemos queixas, denúncias, como registram os nossos correspondentes, sobre a oscilação da rede elétrica que provoca a queima de equipamentos, e a Enel, naquela de dizer, tô nem aí, sempre foi assim, e está sendo assim, e parece, Beto Almeida, e fica a pergunta, será sempre assim? Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tem duas questões, Luciano, centrais nesse debate, nessa insatisfação revelada nessa pesquisa do consumidor. Eu estou falando do consumidor, não é o grande consumidor, não. Porque esse tem um diferencial. Esse ele tem liberdade. Liberdade, inclusive, de comprar a sua energia no Mercado Livre. Quem não tem liberdade, quem é escravo do que existe de fornecimento hoje, somos nós, os pequenos consumidores, os consumidores residenciais, o pequeno comerciante. E aí eu vou citar os dois fatores. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, Beto Almeida, o médio empresário. Exatamente. As grandes, apenas me permita fazer uma intervenção nessas suas considerações, apenas grandes grupos empresariais têm condições de comprar essa energia por meio de leilão, né? Que barateia o custo. Exatamente. Então, mas a maioria dos brasileiros, sejam consumidores industriais ou residenciais, nós estamos a pagar uma conta muito pesada. Nós dependemos exatamente de uma imposição de um único fornecedor de energia por estado. No caso do Ceará hoje é a Enel. E aí vem exatamente essas duas questões que eu quero falar. Primeira questão, liberdade de mercado, liberdade de escolha. Por que que o consumidor não pode ter um mercado livre de energia, onde possa existir concorrência, onde ele possa escolher entre os fornecedores do produto, da energia, desse serviço, aquele que melhor se adequa ao seu orçamento e que melhor se adequa à sua realidade? Esse é um ponto que torna a nossa energia caríssima. O segundo ponto, Luciano, é o excesso da cobrança de impostos. Para quem já teve um mínimo de curiosidade de pegar a conta de energia e ver o seu gasto real, você vai ver que a sua conta praticamente dobra quando junta todos os impostos de ISS, ICMS e impostos para cobrar energia e mais ainda a taxa de iluminação pública. Isso, olha aí a conta, você está com a conta por coincidência, veja quanto é a cobrança de impostos que incide sobre a sua energia. Nos países desenvolvidos... Em uma conta de R$503, por exemplo, Beto Almeida, ICMS, R$114, PIS, R$5,68, COFINS, R$26, aí vem aqui, taxa de iluminação pública, R$70. E ainda tem
Adicional bandeira amarela, Beto Almeida, R$ 8,70. Adicional bandeira vermelha, R$ 7,37. Então tá aí, Luziano. A sua conta é mais exatamente... de quase R$150. Não, Beto Almeida, é quase a metade. Quase a metade. É isso que eu tô dizendo. De penduricalhos. De penduricalhos, que você simplesmente inviabiliza o orçamento familiar. As pessoas, Luziano, às vezes simplesmente entram no desespero para controlar sua conta de energia, quando poderiam ter um mercado livre, quando poderiam ter um fornecedor diferenciado e não apenas um por estado, como prevê hoje a nossa legislação. O país precisa avançar nisso, Luziano. Beto Almeida, no caso do Ceará, há uma necessidade também dos órgãos de defesa do consumidor serem mais rigorosos no acompanhamento dessas queixas da população, seja na capital do estado ou na grande Fortaleza. Tivemos há pouco tempo milhares de consumidores reclamando que repentinamente receberam uma segunda conta de energia, que ninguém sabe como foi o consumo dessa energia, quando foi o consumo dessa energia, e o certo é que os consumidores recebem a conta com um recado lá: se você não pagar essa conta, seu nome vai para os órgãos de defesa, não é de defesa do consumidor, os órgãos como o Serasa da vida, crédito. De mal pagador. De mal pagador, resolvendo, né? Você vai cair na lista de mal pagadores. Há uma necessidade tanto dos órgãos de defesa do consumidor em si, quanto, por exemplo, Beto Almeida, da agência que fiscaliza os serviços públicos delegados, Nacional de que Energia são Elétrica. Serviços explorados pelas concessionárias. Olha só, Luciano, você tem razão nessa questão também, no acompanhamento do trabalho que é prestado, do serviço que é prestado pela Enel aqui no estado do Ceará. No mínimo, eu vou trabalhar com a hipótese de que a Enel está correta, de que o argumento dela é que, na realidade, as contas que vieram 2 vezes no mês, elas são de medições de períodos diferentes, mas, no mínimo, ela comete aí um erro, um equívoco, e eu diria que é de comunicação. É de não se comunicar bem com seu cliente. É de apenas já mandar a conta fechada e dizer pague e acabou. Aí depois é que corre atrás do prejuízo, da imagem rasurada, para explicar que aquela cobrança não é indevida, mas é uma cobrança que abrange períodos diferentes. E como é que o consumidor confia, Luziano? Como é que o consumidor acredita que aquela cobrança que está sendo feita duplicada num mês, elas correspondem a períodos diferentes? Será que a companhia não poderia ter antecipado isso, a comunicação, dizendo que por conta de mudanças que estavam sendo realizadas internamente no formato de cobrança, que era necessário fazer então aquilo, mas que a conta seria com uma medição de dias diferente para evitar esse desgaste? Isso se chama, sabe o quê? Descaso com o consumidor. Descaso também, por exemplo, Beto Almeida, que essa política adotada pela Enel de fazer leituras e mandar para os consumidores contas que se vencem com 45 dias, 60 dias pela frente, é estranho. Como é estranha a leitura, como é que você vai detectar que naqueles próximos 30 dias o jornalista Beto Almeida consumiu a mesma quantidade de energia do mês passado? É exatamente isso. É em cima de uma presunção, de um hábito em que o consumidor tem do consumo X e quando o consumidor viaja, Beto Almeida? Ele acaba quando o consumidor decide injusto. Desligar um equipamento dentro de casa? Luziano, é injusto. Olha, vamos colocar... É omissão dos órgãos de fiscalização. Não, mas não é só de fiscalização. Não coloque só na conta da fiscalização. Eu acho que tem isso, mas a gente tem que ir além. A gente tem que trabalhar a questão de forma mais ampla. E trabalhar a questão de forma mais ampla é exigir que esse mercado, esse monopólio, seja quebrado, Luziano. É permitir que o consumidor tenha um mercado livre de energia para que ele tenha opções. E mais do que isso, hoje nós temos o Ceará, por exemplo, é um grande gerador de energias alternativas, de energia eólica, energia solar. O Ceará, Luziano, produz mais energia hoje do que consome. E nós, cearenses, não podemos tirar proveito disso, porque simplesmente hoje, quem é que tem hoje, Luziano, condições de colocar, por exemplo, aquelas placas solares nas suas residências?
Quem não gostaria de ter placa solar? Nós não temos hoje, inclusive, os impostos que incidem sobre aquelas energias, aquelas placas, aqueles investimentos, são caríssimos. Já barateou? Barateou, mas não é para qualquer um ainda não. São 7h29 e daqui a pouco vamos falar sobre transposição do Rio São Francisco, a mobilização de deputados federais e estaduais em Brasília e também, Beto Almeida. Vamos conversar sobre sucessão municipal. Luzenor Cid Gomes disse que é chance zero de disputar a prefeitura aqui em Fortaleza. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h31. A medida provisória que derruba a exigência de alvará de funcionamento para pequenos estabelecimentos está na pauta da Câmara Federal. É uma medida provisória definida como medida provisória da liberdade econômica que mexe com vários setores da economia. Carlos Alberto. Está na pauta desta terça-feira para votação na Câmara dos Deputados a medida provisória 881, a MP da liberdade econômica voltada a desburocratizar o ambiente de negócios. A aprovação da MP tem repercussão na Grande Fortaleza e no interior do Ceará. Entre os principais pontos estão a autorização de trabalho aos domingos e a dispensa de alvarás prévios de funcionamento para pequenos comerciantes e prestadores de serviço. A expectativa é que, após ajustes finais entre o relator, deputado Jerônimo Gorgen, do Rio Grande do Sul, e os líderes dos partidos ao longo do dia, a matéria seja votada no começo da noite e siga para o Senado na próxima semana. Se não for votada, a proposta perde a validade no próximo dia 28. Dará lugar a um sistema mais simples, que exigirá 50% menos dados. A medida provisória estabelece ainda a carteira de trabalho digital, que passa a ser emitida e tendo como base só o número do CPF. Outra mudança na vida dos pequenos empreendedores. Cabeleireiros, manicures e bares, por exemplo, serão dispensados de alvará de funcionamento. Com informações que mexem com a sua vida, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São pequenos estabelecimentos, jornalista Beto Almeida, que às vezes têm um custo elevado para funcionar e que, ao receberem essa boa notícia sobre a dispensa da exigência do alvará, acabam ganhando um pouco de fôlego porque são taxas cobradas pelos municípios, como acontece, por exemplo, em Fortaleza, que tem um gargalo aí do ponto de vista de custo mesmo permanente para esses pequenos empreendedores. São estabelecimentos, Luzenor, em que o trabalho, a atividade em si, elas não têm esse impacto sobre a vizinhança, não vão trazer riscos, como é o caso dos salões de beleza. Por exemplo, cobrar um alvará para o salão de beleza que você monta na sala da sua casa, Luzenor, que você monta na sua garagem, qual é o impacto que aquilo vai trazer de forma efetiva, vamos colocar muito claro, para uma cidade, e o risco que aquilo vai trazer? Será que vai ter um risco, por exemplo, de um secador explodir de uma hora para outra? Não, eu estou falando aqui para a gente ver exatamente o que a medida provisória aí, ela tenta, na realidade, é dar agilidade e principalmente simplificar e facilitar a vida de quem
quer empreender. Tem coisas, por exemplo, a gente já está acostumado com o trabalho aos domingos na área do comércio. Na área do jornalismo. Na área do jornalismo. Da medicina, da saúde. Mas ainda tem muitas atividades em que essa atividade é proibida ou até regulamentada com muito rigor. Então se pretende agora melhorar esse ambiente. É óbvio que isso vai incluir que muito mais atividades vão estar liberadas para trabalhar no domingo? Vai, mas tem também a questão das folgas que vai ser dada. Hoje é uma. Aí tem um detalhe, pelo que eu li, é uma folga a cada 4 semanas. Pela liberdade agora econômica, vai ser pelo menos uma folga a cada 7 domingos. 7 domingos. São 7 horas e 34 minutos, assuntos que vêm de Brasília e também que mexem com a sua vida. Parlamentares querem mudanças nas novas regras do saque do FGTS. Uma emenda propõe o dobro do valor para o saque do FGTS. Carlos Silva. A medida provisória 889/2019, com regras para o saque do FGTS, está em vigor desde 24 de julho. Pode injetar 42 bilhões de reais na economia até o fim do próximo ano e nesta semana está na mira dos parlamentares que querem modificá-la. Cresce a disposição entre aliados e opositores ao Palácio do Planalto para alteração do texto enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal. Deputados e senadores apresentaram até esta segunda-feira 134 emendas com sugestões para modificação da medida provisória que cria novas regras para saques do FGTS e do PIS/PASEP. É bom lembrar que a partir do próximo dia 19 fica autorizado o saque integral do PIS/PASEP. Quanto ao FGTS, serão permitidos saques de até R$ 500 de contas ativas ou inativas entre setembro deste ano e março de 2020. Uma das emendas apresentadas eleva de R$ 500 para um salário mínimo o valor do saque para quem quiser sacar o salário mínimo, segundo o autor da emenda, deputado José Newton, do Podemos de Goiás. Seria opcional e o governo tem que dar essa opção porque neste momento é preciso garantir sobrevivência para o trabalhador. Com informações sobre as decisões políticas que mexem com a sua vida, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, extraindo-se essa questão aí do valor do saque do FGTS, é uma preocupação entre muitos trabalhadores aqui no Ceará, por exemplo, no quanto ao depósito do dinheiro nas contas do FGTS. Os levantamentos do próprio governo federal indicam que pelo menos os 100 maiores devedores do FGTS no Ceará somam aí mais de 135 milhões de reais, o que compromete a situação desses trabalhadores que têm direito ao FGTS, porque vão lá, batem no banco, vão conferir o saldo bancário, cadê o dinheiro? O gato comeu? Comeu mesmo, Zenô. E eu vou te dizer uma coisa, isso daí, para usar uma palavra bem no popular, é roubo, Zenô. Sabe por quê? Porque na realidade as empresas estão se apropriando de um dinheiro que efetivamente não é delas. Olha só, tem duas situações. Tem a contrapartida da empresa, tem empresa que desconta a parte que é referente ao trabalhador, repassa para o INSS, lá para o FGTS, desculpe, mas não dá a contrapartida dela. Esse é um caso. E tem outros casos que a empresa fica com a parte do trabalhador e nem repassa a contrapartida dela. Ou seja, se apropria indevidamente daquilo de que não lhe pertence. Então, nesse caso, há o descrédito, principalmente em relação a esses casos, porque o trabalhador não é prejudicado não é só quando vai em busca de saber se agora, por exemplo, ele tem saldo lá, quando ele precisa de financiar o seu imóvel. Tem muito trabalhador, Zedô, que precisa às vezes financiar o imóvel e pode fazer o saque do FGTS. Quando chega lá para fazer a consulta, para saber quanto é que ele pode dar de entrada no seu imóvel, zero ou perto disso. Aí as empresas dizem, não, mas quando o trabalhador é demitido, a gente faz o cálculo. Mas isso causa um prejuízo para o trabalhador. Então, tem que haver fiscalização forte. Tem que cobrar,
tem que acompanhar e, principalmente, dizendo, ser correto. São 7h38. Vamos falar sobre política e sobre eleições de 2020, Beto Almeida. O senador Cid Gomes considerou que é zero a chance de disputar a prefeitura da capital nas eleições do próximo ano. Senador Cid Gomes participou nessa segunda-feira em Fortaleza de um encontro com os vereadores de cidades do interior do Ceará. Sátiro Salles. O senador Cid Gomes participou nesta segunda-feira do primeiro encontro de presidentes de câmaras do Ceará 2019 em Fortaleza. O principal objetivo do evento foi discutir a parceria entre a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará e o Interleges, Programa do Senado Federal de Apoio ao Legislativo para o processo de modernização municipal do Estado. Após ser procurado por presidentes de diversas câmaras municipais do Ceará, Cid Gomes intermediou a vinda de técnicos do Interleges para que pudessem oferecer capacitação aos servidores das câmaras, com o objetivo principal de fortalecer e modernizar os processos. Cerca de 90 legislativos municipais, de um total de 184, já aderiram. Cid Gomes destacou que quando as câmaras estão mais preparadas, mais equipadas e mais vigilantes em relação ao trabalho dos gestores municipais, quem ganha sempre é a população. O encontro contou com os presidentes de coordenadores e membros do Interleges, além de vereadores de vários municípios cearenses. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Após cumprir essa agenda com os vereadores, o senador Cid Gomes foi abordado por jornalistas, Beto Almeida, e ao ser questionado sobre as eleições de 2020, disse que é zero a chance dele disputar a prefeitura da capital. Tem rumo a essa conversa, Beto Almeida? Olha, Luciano, primeiro eu vou começar aqui pelo seguinte, fazer aqui uma ressalva, que é o reconhecimento de que o senador Cid Gomes, quando foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ele teve a preocupação exatamente de ir lá ao Interleges e de criar um programa de modernização das atividades legislativas aqui da casa. O Cid Gomes sempre teve essa preocupação de melhorar, de qualificar o corpo técnico, de dar uma atualizada, inclusive, na casa, e ele fez isso via Interleges. Agora, esse encontro de ontem, ele reuniu pelo menos 90 presidentes de câmaras municipais e representantes de câmaras municipais com esse propósito. A preocupação que o Cid mostra não é só técnica, você vê essa preocupação política, a proximidade, porque Cid, pelo jeito, não é aquele senador que foi lá, está lá no Senado e esqueceu as bases, não. Você vê que ele está sempre em contato. Essa história de trazer o Interleges é relevante, mas mostra o cuidado que ele tem de estar sempre ali próximo das bases. E aí vem a questão do debate político. Quando foram perguntar para ele se ele era um dos nomes aí prováveis para entrar nessa disputa. É óbvio, Luciano, que o senador Cid Gomes, para quem o conhece, não esperava outra resposta. Mesmo que houvesse, que haja, eu ainda acredito nisso, embora ele negue permanentemente dizendo que é zero, mas ele está correto em negar isso agora. Por que ele vai entrar num desgaste desse antecipado? Mas é citado como um nome, Beto Almeida, sempre pela expressiva citado, votação claro, que recebeu como senador nas eleições de 2018 e pelo perfil que tem dentro do PDT, da liderança que exerce. Por isso que eu digo que essa decisão, Luciano, é do momento, é das circunstâncias. Daqui a um ano. Daqui a um ano, vamos Ou menos esperar. um ano, junho do próximo ano. 7h42, tem dois assuntos aqui que exigem a sua participação. Um, Beto Almeida, é do Carlos Silva, sobre os deputados federais e estaduais que se mobilizam para pressionar o governo federal a liberar o dinheiro da transposição de águas do Rio São Francisco. Nesta terça-feira, membros da Comissão Especial para Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco, presidida pelo deputado estadual Guilherme Landim, estarão em Brasília para a reunião com o ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto. A pauta do encontro é a transposição do Rio São Francisco e o Cinturão das Águas do Ceará. Além do deputado Guilherme Landim, devem participar da visita a deputada Augusta Brito, do PCdoB, e os deputados membros do colegiado Marcos Sobreira, do PDT, e Niso Costa, do Partido Patriota, além do deputado federal Domingos Neto, do PSD. O relatório da Comissão Especial, com detalhes das obras da transposição do Rio São Francisco e do Cinturão das Águas do Ceará, elaborado após a visita do colegiado em junho deste ano, deve ser apresentado ao ministro Gustavo Canuto
para indicar a atual situação das obras. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Assunto do nosso editorial, o fim dos radares móveis nas rodovias federais. O Solon Vieira chega com as informações. São 7 horas e 44 minutos. Beto Almeida, o seu semblante de estranheza, a Lucinha também, é porque a Lucinha quer que você fale sobre a transposição de água do Rio São Francisco. Ela disse que agora dá para soltar a próxima aí. Vamos lá, Beto. Segura aí os radares móveis. Os federais estarão na próxima semana livres de radares móveis. Essa, pelo menos, é a expectativa que surge com a declaração do presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira, que anuncia o fim da, segundo suas palavras, roubalheira nas vias federais com a cobrança de multas. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. A polêmica com a instalação e manutenção de radares no país começou em abril, quando o Ministério da Infraestrutura suspendeu a instalação de aparelhos que monitorariam 8 mil faixas em rodovias federais não concedidas à iniciativa privada. No último dia 30, o governo firmou um acordo com o Ministério Público Federal, se comprometendo a instalar 1.140 radares para monitorar o trânsito nas rodovias. Deste total, 50 equipamentos entre radares e lombadas eletrônicas seriam instalados nas rodovias que cortam o Ceará. Além disso, Bolsonaro se mostrou otimista quanto à aprovação do projeto de lei apresentado na Câmara, que sugere o aumento de 20 para 40 pontos, o limite para a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Aí são duas coisas, né? Duas coisas. 30 segundos para cada um, infelizmente, Beto. Radares fixos, que vai ter que retornar, né, por decisão, inclusive, ali do Ministério Público Federal, e a outra, ele saiu aí em defesa do fim dos radares móveis. Que ele acaba tendo razão, eu concordo que acaba tendo razão. Porque são equipamentos escondidos, Beto. São escondidos. Às vezes você paga você tem a consciência que em determinado trecho de rodovia federal, como acontece aqui na região metropolitana de Fortaleza, o limite é de 60 quilômetros, você bate em 65 quilômetros, aí é surpreendido em casa com uma multa. Exatamente. Então, isso aí é uma verdadeira máfia, como diz o presidente Jair Bolsonaro, que precisa acabar. Pois é, exatamente. E ele vai investir disso, dizendo que já a partir da semana que vem, ele não explicou como é que isso vai ser feito, mas independente do governo, presidente Jair Bolsonaro... É uma medida administrativa, os radares móveis. Só proíbe uma portaria e acabou, deve ser isso. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. O governo que não para. O governo que faz. Em todo o Ceará, já foram entregues 43 novas bases do Raio, contemplando todas as cidades com mais de 50 mil moradores. A segurança do nosso estado também ganhou mais uma forte aliada. A tecnologia. Sistemas de vídeo monitoramento foram instalados em 43 municípios. E a expansão do Raio não para. Agora, 21 municípios com mais de 30 mil habitantes receberão novas bases. Mais uma prova que o governo está encarando de frente o desafio de proteger os cidadãos. Raio. Força e inteligência pela sua segurança. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. Alerta Geral. Caucaia é o município do Ceará com o maior saldo de empregos no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 1.000 vagas no período. O desempenho é quase 2 vezes melhor do que a cidade segundo colocada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, órgão do Ministério da Economia. O bom desempenho de Caucaia deve-se aos setores de serviços e construção civil, muito influenciado pela Prefeitura ter criado
lançado várias frentes de trabalho para melhorar a malha viária da cidade. E para os próximos anos, a expectativa é ainda mais positiva. Com o Avança Caucaia, mais de 4.000 empregos serão criados em canteiros de obras por todo o município. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta geral. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará. Alerta geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenon e Beto Almeida. Um grave problema ortopédico que acomete diversas pessoas no nosso estado são as fraturas no quadril, ombro e punho decorrentes da perca de massa óssea, a osteoporose, muito comum entre os idosos. Com o aumento da idade, o controle de equilíbrio se altera e levando à instabilidade ao andar. O equilíbrio e a marcha dependem de uma complexa interação às funções nervosas osteomusculares, cardiovasculares e sensoriais. Além disso, estão diretamente relacionadas à capacidade de se adaptarem rapidamente às mudanças ambientais e de postura. O aumento da parcela da população associada a uma vida mais ativa, falta de informação sobre as situações que expõem ao risco maior de quedas, como a casa segura, calçados, iluminação ambiente e visão deficiente, coloca esse grupo de pessoas ainda em um risco maior de acidentes, provocando sobretudo fraturas no fêmur, que é junto ao quadril, com elevadíssima taxa de mortalidade após esse acontecimento. Além da fratura e risco de morte, a partir de então passam a ter medo de quedas e, consequentemente, alterações psicológicas desses idosos. A fratura no idoso tem como consequência a frequente perca de independência, não conseguindo mais o nível de atividade que tinha antes da fratura, declínio na saúde e o aumento de riscos de internação e principalmente internação em instituições para idosos. Durante esse processo de envelhecimento biológico, não apenas o osso, mas todas as estruturas componentes do aparelho locomotor são atingidas, ocorrendo alterações na estrutura óssea, nos músculos, nas articulações, nos tendões, nas várias regiões do organismo. Portanto, existem vários fatores de riscos identificados como possíveis causadoras de queda nesse tipo de paciente. O déficit visual e auditivo, a alteração ao andar, a perca de equilíbrio, o déficit cognitivo e o uso de medicamentos, particularmente medicamentos para o coração, psicotrópicos, situações de doenças degenerativas nas articulações e a fraqueza muscular propriamente dita. Deve ser cuidados especiais para que não aconteçam essas situações. Os aspectos sociais e cuidados com o ambiente onde o idoso frequenta são fundamentais para diminuir o risco das quedas. A ideia de proporcionar um ambiente físico seguro ao idoso é extremamente importante para garantir a qualidade de vida e independência funcional a essas pessoas. Outra ação importante envolve a programação de ações educativas, preventivas e promocionais na educação e saúde no sentido de reduzir o número de idosos internados por fraturas. Infelizmente, essa é uma política de saúde esquecida pelos nossos gestores. O tratamento da maioria das fraturas de fêmur é cirúrgica, sendo tratamento não operatório reservado somente a situações onde o diagnóstico é feito tardiamente. Em caso de paciente em que o risco cirúrgico, por exemplo, é altíssimo, é maior do que o benefício da cirurgia. A cirurgia visa retorno precoce às atividades pré-fraturas, seja através de fixação estável das fraturas com hastes, placas ou parafusos, ou substituições por próteses. O processo de reabilitação no idoso deve ocorrer de forma sutil e gradativa.
O período compreendido entre a restrição da pessoa ao leito e o retorno ao movimento, a caminhada, é crítico e deve ocorrer o mais brevemente possível. Infelizmente, também no nosso meio, a acessibilidade da população a esse tratamento de uma maneira rápida é muito difícil. Uma falta de política eficiente de saúde. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. O número de casos de sarampo registrados nos 6 primeiros meses deste ano em todo o mundo é o mais alto desde 2006. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório apontando que a incidência da doença triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Os municípios cearenses precisam ficar em alerta para imunizar a população e evitar o surto da doença. Entre 2013 e 2015, os estados do Ceará e de Pernambuco registraram um surto de sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, a tríplice viral está disponível em todos os mais de 37 mil postos de vacinação do SUS em todo o Brasil. A vacina previne também contra rubéola e cachumba. Só neste ano, 907 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. A recomendação do Ministério da Saúde é vacinar as crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade que irão se deslocar para municípios que apresentam surto ativo de sarampo. A imunização deve ser mantida até 90 dias após o último caso confirmado de sarampo. São 7 horas e 54 minutos ainda sobre saúde. Ceará registra mais de 8 mil casos de dengue somente neste ano. Vamos à redação, Matheus Lima. O estado do Ceará sofre com epidemias da dengue desde 1980. O último surto da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, foi registrado no ano de 2015. Segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, em 2018, de janeiro a julho, foram registrados 3.119 casos de dengue. Já neste ano, no mesmo período, foram contabilizados 8.582 casos da doença. O aumento de 175% foi divulgado no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, publicado pela Secretaria da Saúde neste mês. Até o fim de 2019, a Secretaria Municipal da Saúde pretende realizar a Operação Inverno para adentrar a quadra chuvosa de 2020 com segurança. Durante 90 dias, serão selecionadas 30 áreas consideradas vulneráveis em Fortaleza, onde costumam ser registrados casos de dengue ao longo do ano. De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Nélio Moraes, os principais bairros incluídos nas áreas vulneráveis são Janguru Sul, Bom Jardim, Bom Sucesso, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Conjunto Ceará, Vicente Pinzão, Joaquim Távora, São João do Tauape e Montese. Uma das ações importantes é a Operação Quintal Limpo, onde serão distribuídas sacolas plásticas para recolher todos os entulhos que possam acabar gerando criadouros do mosquito pela cidade. Direto da redação, Matheus Lima, para o Jornal Alerta Geral. Defensoria Pública recomenda restabelecimento do edital da Unilab para pessoas transgêneros e intersexuais. Wellington Lima. A Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, tem 15 dias corridos para se posicionar após uma medida da Defensoria Pública da União que solicita o restabelecimento do edital com vagas reservadas para pessoas transgêneros e intersexuais. O edital havia sido anunciado no dia 15 de julho e previa uma nova destinação a vagas ociosas, geradas por desistências ou que nem mesmo foram ocupadas, atribuindo reservas de matrículas para pessoas transgêneros e intersexuais. O Ministério da Educação recomendou a suspensão do edital, mas a Defensoria Pública afirma que é ilegal qualquer intervenção do MEC em políticas decorrentes do exercício da autonomia universitária, prevista pela Constituição Federal. A Unilab tem até o dia 23 de agosto para se manifestar. Caso a instituição não se posicione, será considerada a recusa da recomendação, o que pode levar à abertura de medida judicial. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Série A do Brasileirão, Série B e também na Série C. Na Série C, o Náutico venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-1. Já na Série B, o Bragantino venceu o Operário do Paraná pelo placar de 4-0. Na Série A, o Fortaleza teve sua primeira partida sem o treinador Rogério Ceni. O tricolor foi até Alagoas, no estádio Rei Pelé, jogar contra o CSA e venceu. CSA 0, Fortaleza 2. Essa partida fechou a 14ª rodada da Série A do Brasileirão, que tem o Santos como líder com 32 pontos, Palmeiras em segundo com 29, Flamengo em terceiro com 27, Atlético Mineiro é o quarto também com 27. Em quinto, o São Paulo com 24, o Corinthians fecha o G6 também com 24 pontos. Os cearenses, o Ceará é o nono com 20 pontos e o Fortaleza é o 12º com 17 pontos. Na zona do rebaixamento, Cruzeiro tem 11, Chapecoense tem 10, CSA tem 8 e o Avaí é o lanterna com apenas 6 pontos. A próxima rodada, a 15ª, vai acontecer no final de semana. O Fortaleza joga sábado na Arena Castelão às 5 da tarde contra o Internacional de Porto Alegre. Já o Ceará joga domingo às 4 da tarde no Morumbi contra o São Paulo. Como já falamos, o Fortaleza teve ontem a sua primeira partida sem Rogério Ceni, mas o tricolor já tem um novo treinador. Agora é oficial, Zé Ricardo é o novo técnico do Fortaleza. O anúncio da contratação do treinador aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, por meio das redes sociais do tricolor do PC. O novo comandante chega com contrato até o fim da Série A do Brasileirão e tem a missão de substituir Rogério Ceni no comando técnico do Leão do PC. Vamos torcer que o Zé Ricardo faça um bom trabalho à frente do tricolor. Para fecharmos a participação no esporte de hoje, vamos falando do vai e vem do futebol mundial. Neymar. O atacante brasileiro domina as capas dos jornais espanhóis no dia de hoje, terça-feira. A matéria mais impactante delas é do jornal Marca, que afirma que o argentino Lionel Messi entrou na novela. O camisa 10 do Barcelona teria ligado para Neymar, tentando convencê-lo para não acertar sua ida para o Real Madrid. E agora? Será que vai para o Real? Será que vem para o Barça? Vamos esperar para ver o que vai dar nesta novela. De uma coisa lhes digo, Neymar não quer ficar mais no PSG. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, em instantes no site seragora.com.br, na íntegra todas as informações. Programa salvo também em nossas redes sociais. A você, um excelente dia, obrigada pelo carinho e audiência. O nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.